Luiz, tudo bem? A gente está aqui com o pessoal que reagiu de uma maneira natural, né, diante do que a gente falou aqui hoje. É a primeira vez que eu falo sobre monarquia assim, de uma maneira aberta. E você, como cientista político, eu acho que antes de ser Luiz Felipe de Orlins e Bragança, o Luiz Felipe é cientista político. Então ele entende dessas questões das formações dos poderes e como seria uma formação de poder, tanto parlamentarista quanto monárquico-parlamentarista. Você conseguiria explicar para o pessoal em poucas palavras? Você quer na sombra? Vamos na sombra? Vamos na sombra. Tá difícil esse sol, tá forte. É do poder moderador, Em poucas palavras, para o pessoal entender quais seriam as benesses, né? As coisas boas que viriam com essa divisão de poderes e com o chefe de Estado monarca. Olha, a chave aqui é a estabilidade política. Nós não temos estabilidade política, então o que acontece é que, como temos muita intervenção com muita frequência, a poupança do povo brasileiro, ela está em risco a cada eleição. A cada eleição pode vir um Collor, ou pode vir um Lula, que vai ou estatizar tudo, ou vai roubar a poupança do povo, ou vai fazer função social da propriedade, enfim. Nós não temos aí um sistema jurídico estável e também não temos uma distribuição de poderes bem fragmentada. Precisamos fragmentar mais ainda os poderes políticos. Por quê? Porque se você concentra demais poder, que é o caso do presidencialismo, quando você concentra demais, você atrai grandes grupos de interesse, atrai cobiça de grandes grupos de interesse, seja cobiça política ou cobiça econômica. Então temos que fragmentar o poder. E na monarquia parlamentarista, você é fragmentado esse poder. Claro, dá para replicar isso também num parlamentarismo republicano, sim. Agora entra na distinção entre um parlamentarismo republicano e um parlamentarismo monárquico. Na questão monárquica, que nós estamos propondo aqui, é que nem seja remunerado, não seja uma coisa partidária e seja remunerado. Já o republicano seria um parlamentarismo com um chefe de Estado, possivelmente partidário. E claro que também não seria tão estável quanto seria numa questão monárquica. Isso é uma decisão que a gente vai tomar mais tarde. Mas de qualquer maneira, o movimento aqui é um movimento civil, é um movimento de resgate de valores, resgate de pilares fundamentais da nossa grande civilização que se chamou Brasil. Desde a proclamação de república, que esses valores têm sido lentamente afundados em mentiras, afundado em narrativas, e estamos então resgatando essas verdades fundamentais. E dessas verdades fundamentais teremos um Brasil contribuindo com a humanidade, um Brasil que representa, que vai dar orgulho a todos nós. E eu acho que o grande desafio aqui, todos nós, eu, Carla, todos os ativistas, é tornar o nosso sistema de governo um motivo de orgulho de todo brasileiro. Imagina você ter orgulho do sistema brasileiro. É isso que a gente está fazendo aqui. E você falou uma coisa interessante, é ótimo, né? Ela ter vindo pra cá justo agora. Uma gente boa veio dançar aqui bem na nossa frente. Muita gente falou aqui que seria mais caro manter uma monarquia do que um presidente. E é um engano isso, né? Porque a gente paga o salário de todos os ex-presidentes do Brasil. O Sarney continua recebendo o salário de presidente, a Dilma, o Lula, o Collor, etc. Então tem toda uma... Deixa eu sair daqui. Tem todo um custo, gente, que a gente mantém. E o Palácio do Planalto hoje, ele custa acho que quantas vezes mais o que gasta a Rainha Elizabeth na Inglaterra, por exemplo? Quando você soma já um presidente já gasta mais. Então se você soma todos os presidentes que a gente ainda mantém, é algumas vezes mais. Então isso aqui é uma das coisas. Eu acho que temos que resgatar o serviço público civil não remunerado. Existia isso nas grandes civilizações, alguns países ainda têm isso. Temos aí várias pessoas da terceira idade que já estão aposentadas, poderiam contribuir para a coisa pública, não precisariam ser remunerados. E isso que é como a gente vê a questão monárquica também, uma função cívica, é uma função de olhar, ok, precisamos de um representante da sociedade, de fato, olhando para a sociedade sem a questão partidária, sem a questão ideológica, para proteger a sociedade, proteger a nossa nação. É isso que nos dá a estabilidade para que a gente possa, disso, criar uma grande civilização. O pessoal do Brasil Paralelo fez um relato interessante sobre essa história, né?
de como caiu a República, e tem vários relatos de como também foi a monarquia. Eu acho que vale a pena, para quem não sabe, para quem está com preconceito, começar a estudar um pouco, porque a gente foi muito mal orientado na escola. Nós fomos treinados e doutrinados por professores esquerdistas que queriam que você pensasse exatamente como você está pensando, os que estão aí criticando. Então, antes de criticar esse modelo, como eu critiquei lá no começo, e eu fui covarde por criticar durante muito tempo sem procurar saber, procure saber, né, um serviço público não remunerado, de pessoas que estão preocupadas com a pátria, que não estão preocupadas com a próxima eleição, mas sim com a próxima geração. E eu acho que a gente tem aqui uma grande chance de discutir novos modelos de uma forma aberta, tranquila, enfim, e sem muita radicalismo, né, Luiz? Eu acho que o essencial é a gente resgatar os valores antes, porque aí desses valores, permeando os eleitores, a gente vai começar a escolher pessoas do bem que vão tomar decisões em prol de fortificar e proteger esses valores. Então temos aí uma guerra entre os nossos valores fundamentais e esses valores artificiais que vieram durante o século XX, com ideologias que foram impostas durante o século XX. Então vamos resgatar esses valores primeiro, mais tarde, quando tiver uma conscientização muito ampla desses nossos valores, tomamos uma decisão sim, com mais consciência, com menos proselitismo necessário, vai ser uma coisa natural. Então a gente está muito confiante nessa naturalidade de processo. Então é isso, a gente aqui está um movimento civil, é pela liberdade. Essa bandeira foi a primeira bandeira do Brasil soberano e livre. Então vamos respeitar ela com essa missão. É isso aí, olha o Dom Pedro aqui. Tudo bem, gente? Você tirou a barba, tá menos parecido com o Dom Pedro original agora. Tá inspirado da barba? Tudo bem, e aí, como é que estão as coisas? O pessoal gostou, assim, teve um pouco de crítica em relação ao discurso que a gente fez, mas ao mesmo tempo também teve interesse em saber o que é. Eu acho que aí já é um bom começo. E eu falei, né, eu já estive do lado de lá, com dúvidas e sem informações a respeito do que é monarquia, do que é o sistema. E eu acho que essa ignorância, ela vem muito de como nós fomos educados, né? Eu me lembro de como eu fui educada a respeito do período monárquico, né, no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente se coloca nessa coloca, exatamente, e buscar informação, né? O que você teria a dizer para os seguidores do Nancy Lucas? Eu acho que o principal que a gente busca seria uma forma da família representar o que o Brasil tem de melhor. Hoje nós temos representantes que não nos representam, de fato, né? A gente vê tudo que acontece em Brasília. Então acho que o que é importante seria nós, a família, nos colocarmos sempre à disposição do brasileiro para que a gente seja aí uma linha de defesa entre o governo e o povo brasileiro. Acho que isso é o principal, é isso que o regime monárquico representa, na verdade. Sempre a linha de defesa do povo com relação à burocracia e ao governo. Então, acho que o principal seria esse poder moderador e ter essa garantia de que se algo acontecesse, a gente teria os monarcas para poder nos proteger, né? Isso é o principal. E além disso, você tem uma representatividade muito mais forte, porque você tem uma continuidade de poder, você tem uma pessoa que de fato é um chefe de Estado, é uma pessoa que vai representar o Brasil da melhor forma possível, não tem interesse pessoal. Seu ideal, o ideal vai ser sempre uma defesa da pátria, uma defesa do povo. Acho que isso é o principal que o monarca tem para oferecer aí para o